Estimados irmãos e irmãs da fé, vivenciando este quinto domingo pascal, nós somos convidados a olhar para esse Jesus que no Evangelho nos coloca essa dimensão do acreditar. Talvez podemos dividir esse Evangelho em três partes, ou até duas ou três partes, para que a gente possa entender. Jesus está na última ceia. Então, ali ele sabe que dali em diante o bicho vai pegar. Então, ele já começa a fazer um discurso de despedida, que vai para o Pai e tudo mais, mas vai estar por perto. E ali a gente vê também que esse mesmo Jesus procura tranquilizar os corações daquelas pessoas que nele acreditam. Por isso que ele fala para acalmar um pouco o coração humano. Não perturbeis os vossos corações. E o Paulo ele fala que é necessário que ele se vá para que a palavra de Deus ali se cumpra, para que ele possa também levar adiante a dimensão do reino de Deus. E aí ele fala que ele vai, mas vai voltar, porque na casa dele na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, quando a gente ama as pessoas, quando a gente gosta das pessoas, a gente está sempre pronto a acolher. E Jesus aqui, e nesse momento da sua ausência, ele não vai nos abandonar. Pelo contrário, ele vai permanecer em nós. Ele vai permanecer conosco. E ele quer aquelas pessoas que ele ama e aquelas pessoas que amam ele por perto. Por isso, essa dimensão de que na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, quem acredita em Jesus Cristo, quem acredita em Deus, não vai ficar de fora da alegria de estar na casa do Senhor. É claro que nós acreditamos na ressurreição e buscamos a ressurreição para que a gente possa vivenciar a prática do amor de Deus, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro momento, Jesus procura acalmar, tranquilizar o coração daquelas pessoas que nele acreditam. E depois Jesus parte para um processo de revelação de fé. No nosso curso de teologia, existe uma disciplina chamada revelação em fé. Por quê? O nosso Deus está sempre se revelando ao longo da história do povo de Deus e também no decorrer das nossas vidas. Deus, em um momento ou outro, ele sempre se revela. E é esse mesmo Deus de Jesus Cristo, Deus Javé, esse mesmo Jesus Cristo, esse Deus Javé, esse Deus que caminha conosco. Então, ele está falando que ele não trabalha por livre e espontânea vontade, ele trabalha em sincronia com o Pai. E esse amor gerado do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, se traz aqui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que é esse Espírito que nos encoraja no seguimento de Cristo, esse Espírito que está conosco até nos dias de hoje. E aí, dentro dessa dimensão de revelação e de vida. E aí, Jesus vai se revelar diante desse Deus diante do povo, que Deus está com ele e ele está com Deus. Aí aparece a indagação de dois discípulos. Primeiro, Tomé. Jesus no discurso de despedida, falando que vai embora, que também eles irão seguir o caminho de Jesus. E Tomé indaga, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Tomé vai falar assim, olha, e Jesus vai falar para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer mim viverás eternamente. Então a gente está vendo que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Isso tem que ficar claro para nós cristãos batizados
ele é a única dimensão para se salvar. Nós temos aí as forças auxiliares, né? Maria, por exemplo. Né? Maria ajuda no processo salvífico, mas ela aponta para Jesus. Né? Ela aponta para Jesus. Olha, o caminho é ele, é meu filho. Né? Sejamos fiéis ao meu filho. Façamos tudo o que ele nos disser. Né? Os santos também são santos por quê? Por acreditar em Jesus. Né? Por acreditar em Deus. Né? Mas apontam para onde? Para Jesus. Né? Então, quer dizer, é Jesus o plano da salvação, o caminho. Ele deveria ser o cerne da nossa fé, da nossa caminhada. Né? E ali a gente observa também que é a verdade. Então, só no caminho que nós encontraremos a verdade. O primeiro nome, muitas vezes, da nossa igreja, lá, muitas vezes bem no início, na era primitiva, digamos assim, era conhecido como a igreja do caminho. E dentro da nossa igreja, até hoje, existe um movimento chamado Neocatecumenato, não sei se já ouviram falar, que ele se identifica como sendo o quê? Igreja do caminho. Né? Ou seja, igreja da salvação. Então, é esse Jesus que é o caminho da salvação, que nos convida também a olhar, muitas vezes, a verdade. Porque só em Jesus Cristo está a nossa verdadeira felicidade. Né? O acreditar na palavra de Deus, o acreditar na palavra de Jesus Cristo. Né? E aí a dimensão da vida. Então, quem caminha com Jesus, né? Quem caminha na verdade, será merecedor da vida. Né? E aí a gente faz uma ponte do Evangelho de domingo passado. Né? Quando Jesus fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Entrarás e sairás e encontrará pastagem. Né? O que é encontrar pastagem para as ovelhas? Encontrar vida. É encontrar um alimento essencial para que elas possam viver bem, para que elas possam reproduzir a dimensão do reino dos céus. Né? E aí no Evangelho também de domingo passado, Jesus fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né? Jesus não quer qualquer vidinha para nós, né? Essa vidinha mais ou menos que a gente leva, quer dizer, que tem uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida que não se acaba nunca. E aí nós iremos buscar essa dimensão aqui, né? Aí Jesus também recebe a segunda indagação de um outro discípulo, que é Filipe. Então Jesus está falando que ele e o Pai é um. E lá pelas tantas Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus reage até com uma certa revolta: ué, Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis. E vós não conheceis o Pai. E pede para que eu mostre outra vez o Pai. As obras que eu faço, Filipe, não é por mim mesmo, não. As palavras que eu digo, Filipe, não é só por mim, mas é pelo Pai que está no céu. Né? Aonde que a gente vê que Jesus não trabalha sozinho. Né? Jesus está em sintonia com Deus Pai, Deus Espírito Santo. Né? E nos convida a olhar essa dimensão. E aí Jesus vai fechando esse ponto de fé, esse ponto de qual ele é o caminho, a verdade e a vida, de que ele e o Pai são uma pessoa, né? E ele fala: se acreditais em Deus e acreditais também em mim, né? Irá fazer coisas mais do que essas, né? Irá fazer coisas bem maiores. Então aí que é o desafio para nós: acreditar em Jesus. Né? Até hoje a nossa igreja chegou aqui com mais de 2000 anos por acreditar nesse Jesus. Os trabalhos pastorais que muitos aqui exercem fazem por acreditar em Jesus. Nós temos esse tempo aqui para rezar, para orar, porque nós acreditamos em Jesus. Então a gente pode fazer coisas bem maiores ainda. Veja bem, a fé em Jesus não se esgota. Por isso que é interessante a gente caminhar com Jesus, que a fé dele não se esgota. E aí a gente pega esse ponto, né? Fazer proezas por acreditar em nome de Jesus. Aí a gente volta lá na primeira leitura. Ou seja, a igreja começa a expandir. Não é mais só os judeus, né?
a pregação da palavra e depois voltavam. E aquela comunidade ficava carente da palavra de Deus também. As mulheres, as crianças, né, os homens mais idosos. E aí, esse problema foi levado aos apóstolos. Olha, enquanto a gente sai para pregar, as nossas mulheres ficam indefesas, as nossas crianças ficam indefesas. Como que a gente pode fazer? E aí o Espírito Santo sobrou sobre eles. Olha, vamos escolher pessoas de boa índole e fazer com que o Espírito Santo conduza esses homens ao serviço da mesa do Senhor, né? Ou seja, permanecendo aqui e cuidando das mulheres, das crianças, dos idosos, e assim também alimentar eles da palavra de Deus. Aí vai surgir o quê? O serviço da diaconia. Essa palavra em grego, diaconia, significa o quê? Serviço. Colocar-se a serviço. No processo de ordenação do sacerdote, o primeiro grau que ele recebe de ordenação é o grau do diaconato. Eu fiquei 8 meses como diácono, né? Então depois sim que vem a ordenação. Ou seja, o diácono é responsável para servir o altar. Por isso, quando eu estou lá no Claudemir, né, ensinando Claudemir, é ele que arruma o altar, é ele que deu o evangelho, é ele que despede a comunidade para que volte para casa. Isso é o que? Serviço diaconal, né? Levar a palavra de Deus, né? Servir a mesa do Senhor, né? Se colocar a serviço da igreja. Então, e a primeira coisa, o diaconato, né? Então daí surge, né, a diaconia, se colocar em serviço, para que a palavra possa estar para quem fica e a palavra pode ir com mais facilidade para quem precisa. Ou seja, a missão não pode parar, né? E acreditando nessa missão, acreditando nessa diaconia, nós temos que buscar esse Jesus, que é pedra viva, pedra angular, né? Ou como diz a segunda leitura. E nessa pedra angular, eu tenho que me fortalecer diante da dimensão da cruz. Tem um trecho que as noivos gostam muito de usar no casamento, né? Construir a casa sobre a rocha. Né? Então é esse Jesus que é rocha firme, né, para a nossa vida, que nós devemos ficar as nossas estacas. Né? É nesse Jesus Cristo que a pedra angular, muitas vezes rejeitada por não compreender o que é a dimensão da salvação, mas ele está ali, né, firme. Então, é nesse Jesus Cristo que vamos edificar com pedras vivas o reino de Deus. Né? Para quem não acredita, aí é uma pedra de tropeço, né? Vai cair. Né? E muitas vezes, por isso que nós devemos acreditar na palavra de Deus, acreditar nessa pedra angular, para que possamos, como diz o Evangelho, fazer coisas bem maiores. Né? Queridos irmãos e irmãs, o mundo, com todo esse avanço tecnológico, precisa ouvir a palavra de Jesus. E você, como batizados, batizadas, pode nos ajudar a caminhar também para a edificação do reino de Deus. Nas missões, nas pastorais, participando das santas missas, né? E também fazendo toda essa devolutiva do acreditar em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos de pé manifestar a nossa fé.